Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial informação que a SBT SIC Internacional transmite para toda a América do Norte. É importante saber que o mundo vive um dos seus piores momentos. O Covid-19 estende-se a praticamente todo o mundo e parece não haver solução. Os governantes, a classe médica e todos nós estamos muito preocupados, sobretudo numa altura em que a Itália passa a liderar o número de mortos em consequência deste vírus. Uma das soluções no estado de Nova Jersey parece ser o envolvimento da Guarda Nacional e de uma provável lei marcial para conter a propagação do vírus. Mas isso saberemos com mais pormenor dentro de algumas horas ou provavelmente na própria segunda-feira. Ricky Durães, a situação nos Estados Unidos é calamitosa. Eu vou só ler o que Mike Pompeo disse há pouco, da Secretaria de Estado, que hoje, à meia-noite, ou a partir da meia-noite, as fronteiras dos Estados Unidos com o Canadá e com o México ficam fechadas e que apenas ficam disponíveis para veículos prioritários, muito importante. E o segundo tema, também com breaking news, que os cidadãos americanos que se encontrem fora do país devem regressar imediatamente. No caso de não o fazerem, poderão ficar fora do país durante muito tempo. É, de facto, um pedido feito pelo Departamento de Estado que nos deixa ainda mais preocupados. Correto. Olá, boa noite, Luís. Boa noite, senhores telespectadores. O mundo vive momentos drásticos e os Estados Unidos momentos bastante difíceis. Hoje começaram os testes em New Jersey, mas há a assinalar 7 mil casos, para cima de 7 mil casos em Nova Iorque. Em New Jersey são a quase 1000, mas é um problema que toca a todos. Às nossas comunidades também, não é? Correto. Hoje vamos ter a oportunidade de falar com o maior, de apresentar uma peça que fizemos com o maior Ras Baraka, onde ele, é claro, os 26 casos de Newark estão espalhados por toda a cidade. Mas nós também queremos saber um pouco o que se passa pelas comunidades. Por isso fizemos um périplo pelas comunidades, desde a Nova Inglaterra também Miami, para saber como é, o que é que se está a passar nessas comunidades. E vamos fazê-lo também a partir da próxima semana com comunidades no estado de New Jersey e provavelmente também em alguns distritos de Portugal, porque entre os Estados Unidos e Portugal apenas nos separa o oceano. Mas a saudade existe no meio deste todo de água que todos nós vivemos com muita saudade. Bem, aqui estamos a reagir, como todo o resto do mundo, cada dia é uma novidade nova, não é? Eu tenho estado em ligação com a Embaixada esta semana e mesmo a partir de sexta-feira da semana passada nós temos estado em ligação. Eu a semana passada também esteve em Washington. Eu acho que nós aqui estamos a fazer o melhor possível. Temos tido alunos que estavam cá para uma conferência, tivemos 2 alunos, tivemos também umas pessoas que necessitavam de ajuda em regressar a Portugal. A gente facilitou ao menos a dar a direção, a própria instruções para eles terem melhor resultado no aeroporto. Eu tenho boas relações com o aeroporto e com o governo aqui local, portanto isso também facilita muito. A coisa é que as pessoas têm que ter cuidado e têm que ficar em casa, não é? Isto não é brincadeira nenhuma. E estamos a ver o que se passou na Itália e em outras partes do mundo e eu sei que as pessoas querem ir para casa e aqui está-se a fazer o esforço todo para eles seguirem para Portugal. O que há é também o problema dos voos, não é? Nem todos os voos estão a funcionar e alguns foram cancelados. Temos o mesmo problema de alguns americanos de Miami que estão em Portugal neste momento, que também estão a ligar para mim.
Você pode fazer alguma coisa, nós estamos na TAP, o voo foi cancelado, não sei quantos. Eu fiz uma ligação para a embaixada lá, para eles em Portugal, avisar para ela registar-se lá na embaixada. Ela registrou-se, já vem embora no sábado, no voo que vem através de Londres, no British Airways para Miami. Portanto, nós estamos a tentar o melhor possível com as informações que nós temos, não é? Muito obrigado, doutora Carolina Pereira. E agora já de seguida temos Elídio Pereira, consultor financeiro também na área de Miami, que está connosco. Olha, a Bolsa está-nos a pregar uns sustos, porque a volatilidade é realmente exagerada. Estávamos a contar que isto tivesse estas oscilações, mas não as oscilações tão drásticas. Tem sido uma coisa inconcebível. Nós todos os dias de manhã, quando abrimos os computadores e quando as pessoas começam realmente a saber o que é que se passa na economia internacional, principalmente no stock market, não é, que nós chamamos a Bolsa, é realmente um pouco difícil, porque os clientes, claro, depositaram essa confiança nas pessoas que tratam dos assuntos deles e nos bancos. Nos bancos onde têm essas contas, e é assustador. É assustador, mas, no entanto, as pessoas já se deram conta que têm que ser bastante fortes e pensar que o dia não acaba hoje, o futuro dos investimentos não acaba no imediato. Tem que ter um bocado de calma, porque isto vai de certeza absoluta dar a volta, só que realmente não é muito fácil o Dow Jones estar em 29 mil e agora estar a 19 mil e não se sabe o que é que virá a seguir. Elídio Pereira, consultor financeiro, conhece muito bem as comunidades da Flórida, é de facto um bem muito precioso na informação que nos presta. E agora vamos para outro extremo da costa leste, vamos até New Bedford, onde um querido amigo e jornalista, Ricardo Farias, tem também a sua opinião sobre o que se passa naquele estado. Bem, a situação, como naturalmente em qualquer outra parte do país ou do mundo, é de total incerteza. Mas o mais importante é seguir as regras do distanciamento social, de uma quarentena, autoquarentena, se assim acharem que estão com alguns sintomas. A comunidade portuguesa em si, estamos a tentar informar a comunidade portuguesa da melhor forma possível através dos nossos órgãos de informação, mas de facto é seguir as regras daquilo que as autoridades estão a pedir. Em Rhode Island e Massachusetts, pelo menos são estados que aqui nos tocam, a Guarda Nacional foi acionada em ambos os estados, não para motivos de alerta, mas para fazerem as entregas dos bens essenciais, fazer chegar alimentos aos mais idosos também, porque também estão com algum receio que, com o propagar da doença, companhias que fazem distribuição, os funcionários podem não querer fazer as entregas ou estarem mesmo em quarentena. Portanto, assim acionando a Guarda Nacional em ambos os estados, ajuda um pouco nesse sentido, para dar mais alguma assistência nas entregas. De resto, que saiba, ninguém na comunidade portuguesa até agora foi afetado, ou seja, não há confirmação de nenhum diagnóstico nas comunidades portuguesas, tanto Rhode Island e Massachusetts, e claro, como disseste muito bem, uma amostra registada no condado de Suffolk, onde não há uma grande concentração de portugueses. Há alguns lá a residir, mas não há muitos. Não tanto como, por exemplo, Bristol County, onde inclui Fall River e New Bedford. A zona de Boston, sim, há vários casos já confirmados, mas, pelo menos na informação que nós temos, não há confirmação de qualquer português que esteja infectado com o vírus. Muito obrigado, Ricardo Farias. Muito obrigado também ao nosso colega Carlos Ferreira, que fez e contactou estes três ilustres participantes. Mas vamos falar um bocadinho da problemática do coronavírus. Portanto, como referimos, é uma problemática mundial. Estamos a falar de cerca de 167 mil casos ativos, 11 mil mortes.
Aqui nos Estados Unidos os números estão perto de 17 mil casos, praticamente 200 mortos. A Itália viveu um dia negro, 24 horas negras, com praticamente 5 mil novos casos, atingiu 4 mil mortos, e Nova York, com 7 mil casos, aqui mesmo ao lado. Em New Jersey, nós estamos nos 890 casos, temos várias situações em praticamente todos os condados, e para falarmos um bocadinho sobre a situação específica, nós vamos agora a New Jersey e temos no outro estúdio o Luís Pires com o vereador do bairro Leste, Augusto Amador. Ricky, aqui estamos na redação, é verdade, com o vereador Augusto Amador. Ele que tem ideias diferentes em relação à forma como esta situação poderá ser tratada aqui em Newark e sobretudo no bairro Leste, onde há uma comunidade multiétnica, muita gente indocumentada, muita gente a ganhar muito pouco dinheiro, que não vai beneficiar de forma alguma desse tal pacote de incentivos que o Presidente Trump e os republicanos mostraram às pessoas nos últimos dias desta semana. Sim, isto é uma situação crítica, uma situação de calamidade completa, e requer que toda a gente se consciencialize para conseguir derrotar este vírus. É uma altura em que não devemos olhar nem a ideologias, nem a sentidos democratas ou republicanos. Temos que estar unidos e temos que fazer todo o possível para resolver este problema o mais depressa possível. E qual é a tua ideia em relação, por exemplo, aos testes que deveriam ser feitos? Para além daquilo que foi anunciado pelo Mayor, em termos de encerramentos e aberturas, continuar com os supermercados abertos, farmácias, estações de serviço, restaurantes ficam fechados e somente fazem a entrega ao domicílio ou requerem pelo telefone. Para além disso, eu sugeri ao Mayor que se fizessem testes, que se designasse um dia, por exemplo, um sábado, das 9 da manhã até às 4:30 da tarde, em primeiro lugar houvesse um contrato com os 3 ou 4 hospitais que há em Newark, pessoas especializadas que participassem neste projeto e escolhessem um sábado das 9 às 4:30 da tarde num local especificado por nós, um parque de estacionamento, por exemplo, em cada bairro em que os testes fossem feitos. Dizer, por exemplo, que há 5 casos de coronavírus numa cidade, para mim não diz nada, porque grande parte destes problemas estão todos escondidos. São problemas que viram ao de cima quando as pessoas fizeram os seus testes. Portanto, há uma necessidade muito grande de a cidade promover, em primeiro lugar, os testes, ter um apoio enorme da parte dos hospitais que temos cá e fazer isso o mais depressa possível. E já essa tua ideia já foi submetida ao Mayor? Essa ideia foi submetida ao Mayor há cerca de 4 ou 5 dias. Tive uma resposta do diretor do Departamento de Saúde, não tive resposta do Mayor sobre essa proposta e, portanto, fico à espera. Portanto, em relação aos negócios de Newark, que devem ser os que estão fechados ou que se vão fechar, e aqueles que se mantêm abertos, isso está a causar alguma confusão, sobretudo nas lojas de mecânica, portanto, nas oficinas, onde também muitas vezes as lojas de bate-chapas também fazem trabalhos de mecânica. E isso é uma grande confusão. O que é, de facto, um bem essencial, o que é que é preciso que as pessoas façam para manterem uma loja aberta? Bem, eu deixo a interpretação de quem deve ficar fechado e quem deve ficar aberto à polícia. A polícia tem essa responsabilidade. Tem a informação completa do que deve fazer e o que não deve fazer e, portanto, a responsabilidade primária é da polícia. Uma das outras ideias que eu fiz, que eu dei ao Mayor, que eu enviei ao Mayor, foi, por exemplo, na questão da limpeza das ruas, manter a limpeza das ruas, porque uma rua suja causa mais problemas no futuro, em termos alimenta o vírus.
E, portanto, dentro dos próprios caminhões que são usados para a limpeza dos veículos, que são usados para a limpeza das ruas, meter um material de limpeza, por exemplo, e limpar a rua completamente, não a rua, mas os passeios e onde a limpeza é feita, e com isso faz-se a limpeza das ruas 2 vezes por semana. Pronto, Ricky, tens a explicação do vereador Augusto Amador, com certeza absoluta que alguns destes pontos vão ser tocados nas entrevistas que temos, nos apontamentos que temos e naquilo que estamos a dizer neste programa. Portanto, eu passo a emissão. Muito obrigado, Luís, muito obrigado, Ogui Amador, obrigado por tirar este tempo precioso e vir aqui ao estúdio apresentar-nos a sua versão, e é claro que está preocupado. Obrigado por continuar a representar-nos muito bem ao mais alto nível. Tocando um bocadinho no ponto referenciado pelo vereador Amador, hoje foram realizados 600 testes em Paramos. O governador Phil Murphy falou há pouco que amanhã serão realizados mais 350, o mesmo número no domingo, e na segunda-feira o PNC Art Center em Holmdel será, portanto, o segundo ponto drive-thru do FEMA. Espera-se, na linha daquilo que o vereador falou, que os condados e as cidades possam começar também a oferecer esses serviços, e seria uma ótima ideia que aqui o Ironbound tivesse essa possibilidade. Desde já, eu gostaria de passar a vossa atenção para a entrevista em exclusivo dada hoje pelo Maior Ras Baraka à nossa equipa. We have 15 confirmed cases. We have a few people that are under quarantine that are being observed now. We have 2 unfortunate deaths as a result of coronavirus. Fairly young people in 30s. Had other complications, other medical complications, but they succumbed to corona because of that. We have cases all over the city. So right now they're not like in one part of the city versus another part of the city. I mean, they're in all parts of the city. We are trying to map it and try to figure out, where it's stemming from and coming from, so we could begin to try to cordon off those parts of the town. So in the meantime, we're trying to get everybody to stay still so we can get this done, so it's just not keep continuously spreading. You mentioned last Sunday that this is a real situation, and you urge all the residents to stay home, to follow the directions. Do you have any prediction what will be the Newark situation 1 week from now? Unfortunately, I don't. Right now, the virus is in control of our lives, right? In control of what we're doing. The social distancing, us staying in the house, the economic growth and prosperity of the city. Everything is affected by this, and we're using all the resources that we have to fight this. This is a war that we're in, right? This is a war that people did not expect in their time, in their lifetime on this planet. This is where we are. It's not World War I. It's not the Korean War. It's not the Russians. This is a virus that has attacked the entire planet, and it is now very prevalent here in the United States and in New Jersey. New Jersey has the fourth most cases in the country. Is the city of Newark, the research that we have today, I know that we always need more, but do you think that what we have today will be good for the first approach to this situation as growing? I think right now we are in an okay place to deal with what we have. If this thing gets worse and worse, which is why we have to follow the rules, right? It gets worse and worse, then we won't be. We'll be like other places. New Jersey is already being overwhelmed. We already have a shortage of nurses. We have a shortage of nurses around the state. We have a shortage of nurses in the city of Newark. We are already trying to deploy the nurses from the school system because they're not working. So trying to get them involved in what's happening. So if it gets worse, if we get more and more people coming, yeah, we're going to need more beds in the hospital. We're going to need more nurses. We're going to need more ventilators. We're going to need all of the things that are necessary, protective gear, to be able to attack this problem.
Do you foresee that we can use some buildings, private buildings, like club buildings, churches, to accommodate the needs? Yeah, I mean, the buildings we need are, we need buildings that are not like open space buildings, right? We need buildings with rooms, because the buildings that we are going to use, if we're using it for quarantine, yes, we're going to need that type of stuff. You need separate rooms for separate people. How important is for everyone, for a small business, to follow the rules that you implemented? Well, in the business, you should understand the reason that we had to even do that is because people are not taking seriously the idea that they cannot congregate, that they cannot be together in groups, that they cannot. I mean, people are, there are instances in New Jersey where people have had dinner parties. There's a sad case of people had a dinner party, about 7 people infected, 3 or 4 of those people are dead, right? People are still going to congregate in churches. They're congregating in stores. We're still doing these things, and we have to stop because the problem are not people who are sick, it are people who appear not to be sick, who actually have the virus and can transmit it to people who have weaker immune systems, who are elderly, who have other issues, who potentially could have a terrible, terrible outcome. The Newark Police Department is ready to reinforce the rules. Yeah, I mean, they were out yesterday and last night on the bullhorns talking to people. But I want to say I would say the majority of people, we focus a lot on that. We was focused on that on the telephone, our call this morning. But most of the people in Newark are listening. Most of the people, I would say the overwhelming majority of people in this town are listening. They're inside. Their kids are inside. They're abiding by it. Obviously, there are a few stores. There are a few people who are trying to do what they want to do. We're talking to them. We're trying to get them to follow the rules. But for the most part, most of us are. But all you need is 1 or 2 people to get infected and enter your space and infect everybody else. So we need everybody to do what we're asking to do. We are based on the Ironbound. I want to tell you that the community really appreciates you. But I'd like to conclude with a message from you to the Portuguese, the Brazilian, the Cabo Verdean community. I think that it will be great to hear from the leader. What are your 5 cents of wisdom for them? Right. Well, so I want to say, a couple of things. 1, practice social distancing. Stay in the house. Don't come out unless it's an emergency. Obviously, if you have to go back and forth to work, that's fine. Continue to practice the hygiene. Wash your hands. Wipe down surfaces as much as you can. Look after the elderly in your family. Call them. We're going to get through this. Talk to each other on the phone. You know how to Skype and FaceTime and all of this stuff. Use that. I know a lot of people like to exercise. Exercise with each other on Instagram Live. Keep each other company. All of those things. We need you in our community. We need you to be safe. And if you're undocumented, and if you need help, come to call the FQHC, call the city's health department. Nobody's gonna, not in our city, nobody's going to turn you over or talk about your papers or ask you for any of these things that you need. If you're sick, come get help. Don't worry about paying. You won't have to pay anything out of your pocket for any of these services at all. If you're feeling sick, you're feeling ill, call the health department, call Newark's health department. Come down and get some help so you keep yourself, your family, and your community safe. But we're going to get through this. It's just going to take us working together, take some time and some patience. We're stronger than this virus. Our beliefs, our faith is stronger than this virus. It'll end, we'll still be here. So we just have to wait it out and fight the best way we can. A entrevista que Rico Durães fez com o Mayor Raza Baraka de Newark esta tarde, é importante referir que governadores de 4 estados sugeriram a essas populações que se mantivessem em casa. São Nova York, Nova Jersey, Illinois e Califórnia, o que significa que 70 milhões de norte-americanos estão confinados às suas casas. É apenas uma medida, não é restritiva, é uma sugestão dada por esses governadores e também pelos mayors das diferentes cidades que compõem estes núcleos habitacionais. Também é importante referir que a Bolsa de Nova York, Dow Jones, teve mais uma quebra de 900 pontos, chegamos a índices de 2008, a situação é de facto muito complicada e a última notícia que surgiu há muito pouco tempo também,
A partir das 8 da noite de hoje, o Estado de Nova Iorque faz o que Nova Jersey fez, que é fechar completamente as lojas de bebidas e todas as lojas que não são essenciais. Ficam abertas apenas as gasolineiras, supermercados e farmácias. A SPT SIC Internacional tem várias equipas na rua, ou teve várias equipas, e apercebeu-se que há de facto uma preocupação muito grande das pessoas se abastecerem de produtos alcoólicos com as lojas completamente fechadas. É uma situação rica e que está a causar alguma complicação. Sim, portanto, a comunicação, eu penso que não foi clara, mas porquê? Porque vivemos num clima de muitas notícias ao mesmo tempo, e eu lembro-me que há 2 dias, quando o Mayor Baraka aqui em Newark comunicou que, portanto, só supermercados, bombas ou postos de abastecimento e farmácias poderiam estar abertos, isso criou logo um zoom muito grande. Agora, a realidade é uma, as pessoas estão preocupadas porque não sabem o que é que isto vai dar, e pelas palavras do Maior Ras Baraka, o pior está para vir. Isso foi aquilo que eu tirei imediatamente desta entrevista. Cidades circunvizinhas de Newark são várias: Harrison, Kearney, Elizabeth e o condado de Union, que é um condado que é habitado por muitos portugueses. Aí também tentámos obter informação. Correto. Eu só quero, antes de passar aí, confirmar, o Mayor Baraka falou em 15 casos em Newark. À hora que eu o entrevistei, eram esses os números. Neste momento são 26. As 2 mortes mantêm-se. Voltando ao teu ponto. Sim. Vamos a Union, ao condado de Union, onde tivemos o grato prazer de ter Sérgio Granados connosco. Em parte do condado, nós no Freeholder Board, que estamos encarregados dos 21 diferentes cidades, estamos a ter conversas com cada alcalde de cada cidade e também trabalhar para o nosso condado quando vem para os números que estão a subir. Aqui já de hoje estamos em 43 pessoas dentro deste condado que têm o coronavírus que estão positivo, e a volta do estado são 890, e vamos trabalhar em diferentes maneiras e falar para os residentes para ficar em casa, depois não têm que ir fora da casa, para ficar 6 pés de distância entre um e o outro. E também é bastante importante, para lavar as suas mãos, para usar o hand sanitizer. Agora mesmo, neste momento, nós estamos a trabalhar em fazer um drive-thru swabbing facility para o coronavírus. E quando nós abrimos esse sítio, vai ser o primeiro sítio que é... agora mesmo, o Freeholder Board do condado, estamos a trabalhar em criar o primeiro drive-thru facility para chequear o swabbing sobre o coronavírus dentro do estado. Agora mesmo temos 2 diferentes sítios em volta do estado, mas esses 2 sítios em parte do FEMA. Este vai ser o primeiro sítio que é corrido por o condado de Union, que é do condado do governo. Vamos tentar abrir esse sítio o mais rápido possível, porque nós queremos tentar chequear as mais pessoas que nós podemos tentar chequear que têm os sintomas do coronavírus. Sérgio Granados é um jovem político luso-americano com uma posição de vereador-geral do condado de Union, e ele próprio está preocupado, já o disse aqui nesta reportagem, neste telefonema que foi feito, mas dentro do condado de Union existem vários municípios, e um deles é Elizabeth. Este sim, é uma cidade que é habitada por milhares de portugueses, onde existe um clube dinâmico, o Portuguese Instructive Social Club, o PISC de Elizabeth, que tem algumas centenas, para não dizer milhares, de sócios, de membros, e neste caso, Chris Wolowitz, que é o mayor da cidade, é um mayor muito aberto, muito dinâmico, muito ativo e, sobretudo, sem papas na língua. Ele conversou connosco hoje também. Well, first of all, it's a very serious situation, and I want to thank the Portuguese TV station for allowing me to do this and present Elizabeth, so thank you very much. Currently, as of right now, we have 13 cases in the city of Elizabeth, and there's about 60 cases in the whole county of Union.
those cases are the only ones that are documented through the state. There's an awful lot of private labs who are doing the tests as well, and some of those results are not included. So there's a much higher number. Out of the 13 cases in the city of Elizabeth, 8 of them are less than 45 years of age. So if I can stress anything to the people that are watching TV, this is not a disease that only the elderly get. The elderly are more susceptible to more difficult situations and possible death, but so are the young people. And when there's 8 cases less than 45 years of age, young people need to be aware that this is a disease that strikes them as well. The County of Union and the City of Elizabeth are currently working with Kean University, where hopefully next week we are going to have a drive-through testing site located at Kean University. A drive-through site started today in Bergen County, and one will start next week in the PNC Art Center in the south. And both of those cases, both of those sites, are now going to drive up the number of positive cases. And what's important about that is the more people that we can test, the more that we can separate people. This is a really difficult time, and the only way to beat this is through social distance and social separation. People need to stay away from each other, at least 6 feet, and I believe the governor this weekend is going to issue much more stringent recommendations for separation and the closing of many, many more businesses. Há uma coisa que o Chris Bolowitz diz nesta entrevista, é que era suposto ser o vírus ter uma influência maior nos idosos e nas pessoas com condições, com problemas de saúde, sobretudo situações pré-existentes de saúde, caso de diabetes, problemas coronários, de câncer. Mas a verdade é que esta doença está também a atacar gente com 20, 25 anos de idade. Sim, essa é a realidade nua e crua. Eu gosto de usar esta expressão, porquê? Porque quando toda esta problemática começou, principalmente aqui nos Estados Unidos, há cerca de uma semana, muita gente apelidou esta doença da terceira idade. Porquê? Devido ao side effects, às complicações. E ao sistema imunológico. E ao sistema imunológico. Mas não é real. Porquê? Porque uma pessoa pode ter, portanto, é um vírus, como uma constipação, e essa pessoa pode passar a outra pessoa. E a realidade é esta. Em Newark, as 2 mortes são pessoas nos 30, 40 anos. O Mayor Bolowitz referiu agora que a maioria dos casos no Condado de Union são pessoas abaixo dos 45 anos. Portanto, social distance, ou seja, estarmos separados uns dos outros, entrarmos em quarentena, evitarmos espaços com muita gente, é a única solução de podermos contornar e minorizar o número de casos, sabendo que, com todo este teste, os números vão skyrocket, como dizem os americanos. Claro. Eu queria, a partir de agora, convidar os telespectadores a colaborar connosco. Estamos em linha aberta a partir deste momento e o telefone é 973-589-3890. Pode contactar-nos, colocar a sua questão, a sua dúvida, mas é importante, e falamos assim a nível nacional, portanto, estamos prontos para as chamadas de Massachusetts, da Califórnia, da Flórida, como acontece. Portanto, pode ligar-nos, é um prazer receber a sua chamada. E, ao mesmo tempo, dizer que, de facto, outra situação que é muito complicada é a dos clubes e associações portuguesas espalhadas pelos Estados Unidos. Temos mais tarde o Fernando Grilo, que tiveste a ocasião de conversar, mas os clubes portugueses não podem ser frequentados a partir de agora, até data a combinar e a divulgar. Isso é uma situação muito estranha e muito complicada também. Isto é uma situação única no seio da comunidade portuguesa, porque vai alterar os nossos hábitos diários, vai alterar os hábitos de centenas de idosos que frequentavam os clubes para jogar cartas, de gente nova que ia no final de semana, mas é uma realidade que nós temos que saber viver. Mas, por favor, não juntem os amigos em casa e comecem a jogar cartas em casa, porque isso não vai resolver os problemas. Vamos para um telespectador em Massachusetts. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite, como está? Bem, muito obrigado. O meu nome é António Pereira. Ok. Portanto, desde já para o Sr. Luís Pires e para o Ricky Durões,
quero parabenizá-los pelo grande trabalho que vocês estão a fazer para todos nós na grande comunidade portuguesa. E Muito não obrigado. só. E a minha pergunta seria esta. Será que vocês conseguiriam nos informar sobre algo que era a vacina contra este vírus? Vocês será que já sabem alguma coisa? Segundo o que sabemos e pelas agências internacionais, há pelo menos 3 países que estão avidamente a tentar encontrar uma solução para este caso, embora outros laboratórios mundiais também o estejam a fazer. Mas há um laboratório chinês que o está a tentar fazer com base numa outra doença que já existiu há alguns anos. Temos um laboratório também alemão que o está a fazer e também aqui nos Estados Unidos temos vários projetos aos quais Donald Trump já se referiu. É importante também informar, e isto é muito importante, que a estirpe deste vírus detectada em Wuhan, na China, tem estado a sofrer mutações. Portanto, de pessoa para pessoa, há mais pessoas que recuperam, também que ficam curadas desta situação, porque têm efeitos mínimos de saúde, que não são tão complicados como alguns de pessoas com mais idade. Portanto, imagina-se que haja um teste de vacina para o final de abril na Alemanha. Os chineses também já prometeram isso e os Estados Unidos garantem que dentro de 6 meses teremos o problema resolvido. Mas o impacto económico vai ser devastador, Ricky. Correto, porque... E muito obrigado também a este telespectador. Estamos a lutar em duas frentes. Estamos a lutar na frente de tentar encontrar uma cura, uma vacina, e ao mesmo tempo como parar este flagelo, este aumento drástico de casos em todo o lado, porque são diferentes frentes e é bom que os governos estatais possam ter um controle, como aconteceu nos 4 estados que tu referiste, mas é uma situação muito complicada que requer uma bipolarização de recursos. Exatamente. Vamos a Elizabeth. Boa noite, Elizabeth. Faz favor. Boa noite. Olá, boa noite. Faz favor dizer. Como está, Luís? Bem, muito obrigado. Espero que esteja tão bem como eu. Sim, graças a Deus, parece que sim que estou. Diga. Olha, eu penso que foi na quarta-feira que eu ouvi, eu ouço o programa todos os dias, mas na quarta-feira ouvi de respeito aos inquilinos e senhorios. Eu sou inquilino, pago renda. E eu tive um acidente de trabalho e estou incapacitado. Recebo 900 e poucos dólares por mês. Quem me está e pago 1.300 de renda. Quem me está a ajudar são meus filhos. Mas neste momento eles estão sem trabalho por causa do problema do coronavírus. E não podem ajudar. E eu queria saber se eu posso aplicar para essa ajuda do governo para a renda. O senhor é cidadão norte-americano ou tem cartão verde? Sou cidadão americano. Já sabe que vai receber 2 cheques no decorrer do mês de abril, um no dia 6 de maio. Não, um no dia 6 de abril e outro no dia 18 de maio. 18 de maio, portanto. Em relação ao pagamento das rendas e dos empréstimos sobre a habitação, estão neste momento a ser debatidos vários assuntos e tenho a certeza que nos próximos dias Donald Trump irá, e o Departamento do Tesouro também, irão falar sobre aquilo que o Governo vai fazer para apoiar e proteger não só os senhorios como os inquilinos. Correto. No seu caso particular, como é inquilino, nenhum senhorio pode despejar um inquilino nesta situação. Portanto, o Governador Murphy foi claro e eu penso, portanto, que comunicação vai ser essencial. Os líderes desta nação, deste Estado, das nossas cidades, estão a trabalhar diariamente para encontrarem uma solução que agrada gregos e a troianos, porque nós não são só os inquilinos, são também, portanto, os donos de casa que têm que pagar os seus mortgages. Nós vimos agora, por exemplo, em Nova Iorque, o governador Cuomo já afirmou, portanto, há aqueles 90 dias. Eu penso que nós vamos chegar a uma plataforma onde todos, talvez não na totalidade, mas todos podem
usufruir de um pequeno benefício para colmatar esta grande calamidade que nós temos. Uma verdade é que já entramos em recessão nos Estados Unidos e praticamente em todo o mundo. É uma situação extremamente complicada na medida em que já chegámos a um ponto praticamente limite, porque Donald Trump prometeu, e vai cumprir com certeza, vamos ter $1 trilhão para ajudar a combater toda esta situação. Portanto, vamos saber quem é que vai ser ajudado primeiro, se são os patrões, amigos de Donald Trump, ou se serão aqueles mesmo que precisam e trabalham para esses patrões. Correto, isso vai ser interessante, ver como é que nós vemos, como é que vão ser o desenvolvimento de tudo isto, sabendo que este pacote inclui ajudas para pequenas e médias empresas, para companhias aéreas, para small loans, portanto que vai, de certo modo, ao encontro das necessidades das pessoas, e os americanos, os cidadãos. Depois, esperamos que os residentes legais também tenham ou possam ter uma pequena fatia dessas contrapartidas, mas temos que esperar pelas decisões. São anos de eleições e já sabemos como é que isso funciona. Exatamente. Queremos também, e já vários telespectadores se queixaram de situações relacionadas com a TAP, nós, para reclamações, temos 2 números que lhe vamos comunicar antes de passarmos ao próximo telespectador no Hillside, e os números são? Correto. Temos um número direto que é 1-800-221-7370 e o número de Portugal. O número de Portugal é o 011-351-21-841-5000. Exatamente. Portanto, poderá contactar a TAP. Agora sim, vamos para Hillside. Muito boa noite, faz favor. Muito boa noite. Aqui chama Roberto, de Hillside. Ok, Roberto, diga. Sim, essa é uma pergunta. É que a minha mãe, ela não é cidadã americana, ela é residente, tem o cartão verde, o Green Card. Ela tem direito a receber o dinheiro? Donald Trump não falou dos residentes permanentes que não sejam cidadãos americanos. Já manifestámos nós a nossa opinião sobre esse assunto, na medida em que quem tem cartão verde contribui com o pagamento de impostos, faz parte da sociedade americana como qualquer um que seja norte-americano, mas até este momento pensa-se apenas em cidadãos com passaporte americano. Mas é uma situação que nos preocupa também e que achamos que é profundamente injusta. É injusta e nós temos que entender porque é que isso foi feito. Como eu referi há bocado, estamos num ano de eleições, residentes legais devem olhar para esta situação e imediatamente procurarem fazer-se cidadãos, porque não é só para este pacote federal, é para poderem ser parte da solução, que é o voto. Eu, pessoalmente, penso que deve haver uma contrapartida. Acredito que numa segunda fase poderá acontecer. Neste momento não é possível, por qualquer motivo, seja financeira ou seja de decisão. Temos que estar concentrados na realidade da situação. Já muitos políticos disseram aqui, na SPT-SIC Internacional, que os portugueses votam pouco ou não votam. Portanto, chegou a altura de iniciarem os vossos processos de naturalização e que possam, eventualmente, depois fazer parte desse grupo que vai participar no dever cívico de votar em todo o país. É muito, muito importante. Talvez se vote mais na Nova Inglaterra do que nos Estados Atlânticos, neste caso a Connecticut, Nova York, Nova Jersey, e também na Flórida, onde existe de facto uma comunidade muito diversificada, mas também muito longe uma da outra. Portanto, temos imensos portugueses na área de Palm Coast, como temos também no sul da Flórida, talvez 40 mil, enquanto que o resto, os outros 10 mil, estão cá mais acima, junto a Orlando. Correto, e começa a tomar decisões, porque é fundamental. Nós somos um povo de bons costumes e esta é uma situação que nos está a tocar, aqueles que são residentes, e neste momento, portanto, devemos fazer tudo para mudar. Eu quero só aproveitar para responder a uma pessoa, a um telespectador que através do Facebook perguntou o que é que está a acontecer com salões de cabeleireiro em Newark. Devem estar encerrados. Se não estão encerrados, por favor, contactem o número da cidade para
falarem, para reclamarem, se quiserem. Mas a verdade é que estão fechados. Devem estar fechados. Em Elizabeth e outras cidades da área, essa informação ainda não foi avançada, mas eu acredito, baseado nas palavras dos responsáveis, entre eles o Mayor Bowlodge, que essa decisão está aí. Sim. Temos mais um telespectador em linha. Muito boa noite, faz favor. É o Sr. Pires? Sim, sou, minha senhora. Boa noite. Olha, eu primeiro quero agradecer-lhe da maneira como você fala e introduz os problemas que a gente quer saber e como você nos faz assim, saber as coisas bem. Muito obrigado. E quero também agradecer e dizer um alô ao senhor que está ao seu lado. Ao Rico Mas eu Durães. queria só uma pergunta. Diga. Eu já tenho 83 anos e depois eu tenho diabetes. Eu tenho, isto parece assim aquela anedota do Raul Somado, que tinha doenças. E eu tenho a artrite, eu tenho a espinha toda partida e com toda cheia de hérnias. Além dos diabetes, eu tenho o colesterol, eu tenho a hipertensão. Sim, deve ter cuidado. E muito mais. E eu estou metida em casa, tenho 83 anos, mas ainda estou assim, as pessoas assim bem encarada, e as pessoas dizem que eu tenho só 75. Que é bom sinal. Como eu namogo. Sim, nós vamos aconselhá-la. Estou farta de estar em casa e tenho tanto medo porque já tenho 80. Mas olha, o conselho é este, e eu aproveito para lhe dizer, mantenha-se em casa o mais possível. Não vá à rua se não tem necessidade disso, apenas para ir às compras e evitar andar na rua, ir logo para casa. E em relação ao trabalho da equipa, eu devo dizer que temos uma equipa muito boa ainda, que relativamente pequena, mas que nos ajuda, a mim também, a compor, a trabalhar neste programa que começámos a emitir desde há alguns dias para informar as comunidades portuguesas sobre esta situação do coronavírus. Muito obrigado. E esta é uma situação que toca a todos. Todos nós temos pessoas idosas na família. Uma das recomendações, hoje a falar com um assistente social, era caminhem em casa. Vão para a vossa sala, caminham entre a cozinha e a casa, não parem, não se assentem no sofá, vejam televisão, mantenham-se informados, mas continuem a movimentar-se, porque é fundamental. É fundamental. Vamos regressar a Union, porque acho que a Union está em linha connosco, não é verdade? Union, boa noite. Sim. Boa noite, por favor. O meu nome é José Melo. Uhum. Eu só queria saber, por exemplo, estou aposentado, eu tenho direito a também esses $1.000 e tal, eu e a minha esposa estamos aposentados, tenho direito a esses $1.000 e tal que o Trump vai mandar, o governo vai mandar outro. É cidadão americano? Está bem? É cidadão americano? Pronto, obrigado. Não, a pergunta é cidadão americano? Sim, sou. Pronto, então tem exatamente direito. Você, a sua esposa e se tem filhos menores, são $500 para cada filho menor. Está bem? Muito obrigado. Tenho filhos, mas já não são menores. Pronto, então não conta com isso. Está bom? Está bom, obrigado. Esta é a informação. Eu ia regressar aos clubes portugueses porque são exatamente o centro de convívio, de contacto entre os portugueses que residem nos Estados Unidos. Há dezenas, centenas de clubes portugueses espalhados por aí e não podem fazer uso dessas instalações. Agora, habitualmente, almoçava-se, jantava-se nesses clubes, mas muita gente toma café, conversa, joga cartas, tem outros desportos que praticam utilizando esses clubes como base, mas tal não é possível. Vivemos numa nova era. Tanto se falou que os clubes tinham que se modernizar. Penso que essa modernização está a acontecer pelos piores motivos. Mas eu creio que é fundamental as pessoas entenderem que isto está a acontecer e estas medidas visam ajudar-nos, visam resolver um problema que é de todos e que toca a todos.
Claro. Tivemos uma conversa telefónica com o Presidente da União dos Clubes Portugueses, creio eu. Sim. Falámos com o Fernando Grilo, mas antes de falarmos com o Fernando Grilo, eu gostaria de dar as estatísticas que movem o mundo. Quer isto dizer, portanto, que o nosso colega Carlos Ferreira está em estúdio e vai-nos levar um bocadinho ao sabor dos números para nós entendermos a dinâmica e a dimensão deste problema. Muito bem, Ricky e Luís, vamos ficar então aqui com o panorama do mundo, do país e do Estado. No mundo há perto de 168 mil casos, dos quais 11 mil pessoas já faleceram. Ainda assim, numa nota positiva, perto de 100 mil também já se recuperaram. Vamos agora a um olhar mais aprofundado dos números no mundo. Portanto, em Itália há 38.549 casos ativos, dos quais já resultaram 4.032 mortes. Na Alemanha, 19.478, 53 mortes. Em Espanha, 17.779, 1.043 mortos. Nos Estados Unidos, 16.294 casos, dos quais 190 pessoas já faleceram, e em Portugal 1.009 casos, como tinha referido, e 6 mortos. Vamos agora a um panorama mais aprofundado dos Estados Unidos. Nova Iorque com 7.245 casos e 9 mortes, Washington com 1.378 casos e 73 mortos, Califórnia com 1.055 casos e 19 mortos, New Jersey com 890 casos e 11 mortos, Flórida com 520 casos e 9 mortos, e Massachusetts, 328, com um falecimento. Vamos agora debruçar-nos sobre os condados de New Jersey. Bergen County com 249 casos, Middlesex com 76 casos, o condado de Essex com 73 casos, em particular 26 casos em Newark, 2 mortes em Newark e um falecimento também em Hillside. Union County com 43 casos, 13 na cidade de Elizabeth, 1 em Linden e 7 casos em Union. Perante esta situação, compete-nos a nós arregaçarmos as mangas e tomar uma atitude, respeitando o espaço do outro, respeitando a nossa higiene pessoal, lavando bem as mãos e acatando as ordens das autoridades. Juntos conseguiremos fazer a diferença. Eu passo a emissão para o estúdio. Luís, Ricky. Obrigado, Carlos Ferreira, obrigado pelo teu excelente trabalho e por esta compilação de resultados. Antes de mais nada, nós temos um ouvinte de Massachusetts. Olá, boa noite. Boa noite. Diga, minha senhora, boa noite. Diga. Eu precisava de fazer uma pergunta aos dois senhores. Faz favor. O meu marido faleceu há 3 semanas para trás. Eu estou a viver num apartamento. O senhor acha, mas agora eu não tenho dinheiro para pagar a renda do mês que vem. O senhor acha que o dono é obrigado a me pôr na rua? Não. As leis são diferentes de Estado para Estado, mas há uma lei federal, atenção, que impede os despejos em todo o país por causa desta situação. A lei é federal. Correto. Minha senhora, o que eu recomendo a senhora fazer, portanto, é contactar as autoridades da sua cidade. Primeiro falo com o seu senhorio sobre a situação, depois contacte as autoridades, porque eu sei de cidades que estão a criar pacotes económicos para ajuda a residentes, e poderá ser o caso. Portanto, eu não sei de onde é que está a chamar, mas é fundamental que comunique com as autoridades, exponha o seu caso e poderemos resolver essa situação. A senhora é cidadã americana? Não, senhor. Não, esse é um ponto. Já devia ter sido. Era um conselho que a gente já dava. devia ter, vou dizer ao senhor, que já estou aqui desde 1971. Veja, há quanto tempo? Um descuido muito grande de nunca tirar os papéis. Mas fale com o seu senhorio, eu tenho a impressão que não pode ser despejada. Mas fale com ele, por favor. Um grande abraço, obrigado. Telespectadora preocupada, como muitos. E de facto, nós estamos a falar dos clubes portugueses, não é? Estamos a falar, mas antes, Luís, de irmos, eu sei que temos o Fernando, o amigo José Cunha. Olá, boa noite, José Cunha. Correto, portanto, o dinheiro vai ser dado baseado, portanto, no income do ano anterior. Tem que ser, portanto, um número de social seguro, tem que ser uma pessoa legal, cidadão americano.
Nós não estamos a avançar porque, portanto, tem que ser aprovado pelo Congresso e aí é que vai haver um número exato. Será 1.000, 1.200, qual é o threshold de $65.000, $75.000, nós não sabemos ainda, mas, portanto, esta são as diretrizes gerais do pacote que está para ser, foi aprovado pelo Senado, por Donald Trump, e agora esperamos que o Congresso diga o seu sim também. Exatamente. E antes de irmos outra vez aos clubes, vamos a Massachusetts. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Faz favor, dizer. Meu nome é António, e eu tenho aí uma pergunta para o Ricardo Durães. Diga. A minha namorada, portanto, ela é babysitter. E derivada desta situação do coronavírus, ela vai ficar em casa porque a patroa, neste caso, não quer que ela vá trabalhar derivado deste problema por causa dos miúdos. Ela tem contratos de trabalho, ela é cidadã americana. O que é que ela poderá fazer? Portanto, neste caso, ela como tem contrato, mas não pode ir trabalhar porque a patroa não quer. O que é que ela deverá fazer para poder continuar a ter o pagamento ou para ela poder ter a ajuda do Estado? E como é que ela poderá fazer? Duas coisas. Primeiro, portanto, tem um contrato de trabalho, tem tudo legal, unemployment, vai coletar, como nós normalmente dizemos. E recebe os 2 cheques. E depois tem, se é cidadã americana, como o senhor referiu, vai qualificar também para o pacote de ajudas federais. Mas a primeira coisa, como não pode ir trabalhar, e eu acho que é uma medida sensata, porque estamos a falar de crianças, deve imediatamente contactar, portanto, a Segurança Social para receber o dinheiro a que tem direito, porque é uma situação extrema e não deverá ter qualquer tipo de entrave. Sim, sem dúvida. Muito obrigado pelo telefonema. Telespectador de Massachusetts, agora sim podemos falar sobre os clubes portugueses, onde os nossos compatriotas se costumam juntar, como já disse, para almoçar, jantares, etc. E falamos com o Fernando Grilo e vamos experimentar algo novo, FaceTime só. Fernando, boa noite. Dizer à comunidade que nós vamos ter calma, todos nós como comunidade, como humanos que somos, para ultrapassar esta situação, porque isto é uma situação que não é só nem para os negociantes, nem para os clubes, é para nós todos como pessoas. E, logicamente, os clubes dependem de nós, que somos os voluntários, que trabalhamos diariamente neles, ou semanalmente, consoante seja o clube, para manterem-se ativos. E quando nós, na nossa vida privada, não estamos a ter uma vida que nos dê a oportunidade, vamos lá, de fazer aquilo que nós até certo ponto gostamos de fazer, que é ajudar os clubes, a vida desses clubes torna-se muito mais difícil. Na realidade, não posso dizer muito mais. Nós, como União dos Clubes, estamos na expectativa, estamos a seguir as diretrizes da cidade, e é só o que eu posso dizer dentro disso. Aquilo que eu gostaria de ver é que esta situação fosse ultrapassada o mais rapidamente possível, porque, caso contrário, e não são os clubes como muitas outras atividades, isto vai trazer muitos dissabores. E ao dizer dissabores, quer dizer empresas que não vão conseguir manter-se, pessoas que não vão ter meios suficientes de conseguirem alimentar as famílias próprias, porque perderam os salários, perderam os empregos, e os clubes não fogem à situação. É muito natural que isto durante alguns tempos, que nós nos vamos enfrentar com alguns clubes a fecharem as portas. Muito obrigado, Fernando Grilo, obrigado por a tua participação, obrigado também à nossa excelente equipa de produção que tornou possível esta realidade, o FaceTime. Mas desde já, sem mais demoras, Luís, como é que estamos em Portugal? Em Portugal a situação também é de grande preocupação. Recebi agora a informação de que o número de infectados na Madeira subiu para 7. Portugal registra neste momento, creio que 1.020 casos, 6 mortos, 5 recuperados. Portanto, eu acho que o Governo está a fazer um excelente trabalho. O problema de Espanha é bem pior, com 21.571 casos, e 1.093 mortos, 1.500 recuperados. Portanto, em Portugal a situação está sob contenção. Há um foco muito importante, que é o foco do Ovar, como toda a gente sabe, que por isso foi praticamente circunscrito a entidades policiais e sanitárias,
mas temos a certeza que com a colaboração de todos, isso não acontece, por exemplo, em Fort Lauderdale, aqui nos Estados Unidos. Hoje foi um dia de praia e estavam centenas, milhares de pessoas na praia e não acataram a ordem de resguardo e de ida para casa para evitar contágios. Portugal está a trabalhar muito bem, Portugal está no caminho certo e esperemos que continue assim. Nós prometemos estar consigo na próxima segunda-feira. Até lá, em nome da equipa que produziu, realizou e apresentou este programa, Ricky, muito obrigado pela tua colaboração. Tenha um bom fim de semana. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods, All Day Sound, Mary Kay.